Ok, já estamos entrando aqui ao vivo também no Facebook. Já vou compartilhar aqui o link aqui. Se precisar mandar para alguém, né? Já vou compartilhar aqui. Pode iniciar, Sarameli. Maravilha, então. Então vamos começar. Opa, nossa. Espera um pouquinho. Agora sim. Então, vamos iniciar agora a nossa webinar, né? Mais uma webinar do Think Tank Contadores Sem Chatice. E hoje nós iremos discutir aqui um assunto da mais alta importância para o Brasil. É o novo marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Né? Então, essa legislação ela é muito necessária para o Brasil, ela já vem sendo discutida já há um determinado tempo, né? E, felizmente, agora, na última segunda-feira, nós tivemos aí a possibilidade de ter a aprovação na Câmara dos Deputados. Né? E hoje, o nosso objetivo aqui vai ser o de discutir os impactos, né, os reflexos dessa lei no mercado brasileiro, no ambiente de negócios, na contabilidade. Né? Então, tenho aqui a felicidade de ter a presença com a gente do Afonso Belize, né? Do Afonso Belize, que é assessor do deputado Vinícius Poit, que é o relator desse marco legal. Né? Então, ele junto aí com mais uma equipe, montaram esse marco legal. Eu tenho aqui também a felicidade de contar com o Ronaldo Dias de Oliveira, né, que também faz parte do Think Tank CSC, e que está aqui nos acompanhando, também vai nos ajudar aqui a entrevistar o Afonso. E as outras pessoas que estão entrando, que já estão aqui conosco, que vão depois ver a gravação, o meu boa tarde e também sejam muito bem-vindos. Né? Que bom que vocês estão interessados por essa discussão que é crucial para o Brasil. Bem, eu vou já fazer uma pergunta aqui para o Afonso. Afonso, eu mostrei um tempo atrás, né, isso é uma preocupação. A Índia realizou também, né, aprovou uma lei para startups há alguns anos atrás, aí, uns 2, 3 anos atrás. E essa lei acabou não dando muito certo, porque ela tinha ali alguns problemas assim, para definir o que seria uma startup, para dizer aí qual que seria o desempenho de uma startup, né? Então, muitas vezes, uma startup ela é uma ideia de negócio, né? Mas ela não é exatamente um negócio ainda. No nosso marco legal, como é que a gente está trabalhando essa questão? O que é uma startup e como que a gente vai tratar startups no Brasil? Estava procurando o microfone aqui. Mais uma vez, boa tarde a todos os colegas, a todos os ouvintes que nos veem ao vivo. É uma satisfação enorme estar aqui participando de mais um evento do Marco de Startups, que foi uma tarefa hercúlea aqui do nosso gabinete, pelo deputado Vinícius Poit, para a gente conseguir fazer um relatório que fosse possível de aprovação. E como bem disse pelo Alexandre, a gente aprovou na segunda-feira. Foi uma grande vitória, porque a gente estava sem a comissão especial trabalhando, porque por causa da pandemia todas as comissões foram paradas, então a gente conseguiu aprovar um requerimento de urgência que foi levado ao plenário e ainda conseguiu votar isso no plenário, sendo que a gente manteve o texto exatamente como a gente queria, a gente ganhou todos os destaques, ou seja, aquilo que ia ser mudado do texto, a gente conseguiu fazer isso os acordos pelos bastidores e conseguiu manter o texto rígido. Então, como que está definido startup no marco? Já vou dizer para vocês, só quero fazer um breve introito, né, de como que esse marco chegou até aqui. Ele veio através de uma grande consulta pública que foi feita no Poder Executivo, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo Ministério da Economia, e foram recebidas mais de 5, 7 mil sugestões do ecossistema.
Então, essas sugestões foram digeridas dentro do Poder Executivo, e o Poder Executivo propôs um projeto de lei, e já tinha um projeto de lei aqui da Câmara dos Deputados, então a gente chama de que ele foi apensado. O projeto que veio do Executivo encaixou dentro do projeto do Legislativo, e nós tivemos a missão, então, de fazer esse relatório. Como que estão enquadradas as startups? Estão aqui no artigo 4º do projeto de lei. Quem tiver interesse de pesquisar o projeto de lei na íntegra, é só digitar PLP, que é Projeto de Lei Complementar número 146 de 2019. Então está lá no artigo 4º a redação que foi ao Senado, que são enquadradas como startups, organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelos de negócios ou a produtos ou serviços ofertados. E, além disso, né, tem alguns outros requisitos. Os requisitos mais importantes para ser startup o faturamento no ano calendário, o faturamento bruto de até 16 milhões de reais e até 10 anos de existência. Teve gente que estranhou, né, me mandou mensagem, falou, poxa, Afonso, mas 10 anos não seria muito? Na verdade, tem muitas startups que precisam de um grande tempo de pesquisa para se desenvolverem. Tem algumas que não, tem algumas que os modelos de negócios delas são mais simples, que elas conseguem, em 1, 2 anos, ali já pegar tração, lucratividade, mas tem outras, por exemplo, eu tive uma conversa muito boa com o pessoal da Petrobras, e eles falaram que as startups que a Petrobras fecha o contrato, elas são startups de 8, 10, 12 anos, porque elas precisam de muito tempo de pesquisa. Se elas vão, né, por exemplo, fazer perfuração no pré-sal, elas precisam de muitos e muitos anos tentando muitas sondas, né, para conseguir esse tipo. Então, por exemplo, startups na área de health tech, né, na área de saúde, precisam de muitos anos de pesquisa até eles conseguirem trazer um produto. Então, basicamente, startups são, segundo o nosso projeto de lei, que a gente espera que seja aprovado no Senado muito em breve, então são essas empresas inovadoras que de até 10 anos de existência com um faturamento de até 16 milhões de reais por ano. Ok, tem uma dúvida, né, que a gente sempre coloca, né, que é assim, dentro da academia, existe aí um certo problema, né, que diria até uma certa disputa, né, entre o pessoal que trabalha na área de tecnologia em si, né, que são as áreas STEM, como a gente fala, né, que são as ciências básicas, matemática, tecnologia, basicamente as ciências básicas, né, as ciências de base. E tem as ciências sociais aplicadas, as ciências humanas e por aí vai. Então, quando, né, nós pesquisadores vamos apresentar algum projeto, né, sempre se coloca em prioridade os projetos da área STEM. Né? Projetos da área de ciências sociais aplicadas, das áreas de humanas, não são muitas vezes sequer aprovados, né? não são sequer analisados. Então, nós temos um medo nesse sentido, de que o marco, ao incorporar, né, esse aspecto de que a startup ela tem que ter base tecnológica, ele traga também um ranço desse aspecto aí acadêmico. Né? Então, se a gente for pensar em legal tech, no nosso caso de contadores, accountex, né, fintechs, edutechs, né? Ou seja, negócios que partem da área de ciências sociais aplicadas, de ciências humanas, né? Eles também vão abranger essa lei. Vai haver algum tipo de discriminação a esse tipo de empresa, ou não, né? O que importa é uma proposta inovadora, né? Como é que a gente vai tratar isso? Exato, essa é uma preocupação válida, mas da maneira como a gente entende e a gente pensa também que como isso também veio do próprio Poder Executivo, e assim a gente espera que né, Receita Federal e os órgãos, autarquias do Poder Executivo, vejam que se uma empresa traz algo inovador em um ambiente de incerteza, ela vai ser considerada uma startup. Então, tem a possibilidade, sim, da gente ter as mais diversas soluções possíveis, tendo tecnologia envolvida.
Então, se você trouxer uma solução inovadora, por exemplo, né, você falou da serviço social, poxa, você vai pegar uma startup onde ele vai colocar os dados ali das pessoas do bairro, todos em blockchain, por exemplo. Poxa, blockchain é algo inovador. Então, se o cara está fazendo um serviço social e colocando isso numa base tecnológica como blockchain, sim, ele poderá, sem problemas nenhum, ser considerado uma startup. O que a gente quis deixar claro no projeto de lei é que é uma empresa recente com uma ideia tecnológica, que a gente não faz diferenciação alguma, a gente quis deixar exatamente aberto, porque, né, tem aquela frase, quem se define se limita. Então, a gente não queria deixar assim, falar, olha, vai ser, enfim, chutando aqui, né? Vai ser na área de engenharia, na área de informática. Não, está lá aberto, é soluções inovadoras. Então, se o cara tiver uma solução inovadora na área de educação, da qual eu também me filio, sou professor, adoro educar. Então, se conseguir fazer algo inovador na área de educação, né? A gente está aqui, aulas online, então a gente conseguir fazer de um jeito diferente, a gente conseguir fazer uma profusão de ideias através da internet, vai ser considerado uma startup. Então, a gente entende essa preocupação, mas a gente também tentou deixar o máximo no texto claro isso de que para todos, é abrangente. Você usando tecnologia na sua solução, independentemente da área que seja, ela vai ser considerada uma startup e vai poder, inclusive, ter o que a lei tem trazido aqui, o nosso projeto de lei que a gente espera, e está batalhando para isso, que se torne lei muito em breve. A gente vai conversando aqui, eu vou contar para vocês depois um pouco do processo legislativo, como ele se dá a partir de agora. Muito bom, Alexandre. Isso, Ronaldo. Só fazer um comentário rápido. Uma pergunta também, né? Entra aí agora. Não, tranquilo, mas comentar de fato, isso é muito importante, porque quando você não limita e não fecha demais o escopo, né? Porque no Brasil nós temos esse problema, até mesmo na Constituição. Então, quando você quer fazer uma mudança tributária, é um problema, porque a gente tem essa mania de encaixotar demais as coisas, né? Ao invés de você criar uma ideia mais aberta do que seja, né? Aí você fica igual hoje nós temos em matéria tributária. Isso aqui é serviço ou é produto? É indústria ou é comércio, né? Então vira Então isso que vocês fizeram no texto é realmente muito importante e já tira um monte de problemas que a gente poderia ter quando você não fala, só edutech, ou fintech, ou accountech, ou qualquer outro meio, não, só para engenharia, né? Então quando você coloca que a partir de ter uma base tecnológica e uma solução inovadora, então você realmente abre um escopo que não deixa margem para litígio depois, né? Senão depois o cara fala, não, essa daqui é da área de contabilidade, igual o Sarameri colocou. Isso aqui não é uma ciência STEAM, isso aqui é uma ciência social, então não pode, né? Então, realmente, parabéns por essa escolha em relação ao texto. Depois a gente vai entrar na matéria tributária, mas vamos prosseguir e ver mais alguma coisa do Sarameri e também essa informação que você bem colocou de como é que foi esse processo todo. Exatamente, né? A gente tem também algumas questões aí sobre esse assunto da duração de uma startup. Ela também tem uma implicação tributária, né? Mas a gente já vai falar sobre as implicações tributárias. Por enquanto, a gente vamos aqui analisar essa questão da duração, né? Porque muitas vezes, né, até 10 anos pode ser pouco para determinados tipos de startup. O Marcos, você está aí, né, Marcos? O Marcos, ele tem um comentário nesse sentido também, né? Você pode fazer essa pergunta pro Afonso, Marcos? Ele está ali? Não, parece que ele não está. Então, assim, né? Existe essa situação de repente, uma empresa, startup, né? Ela começa suas atividades, ela faz um teste de produto, né? E aí ela percebe o seguinte, que naquele teste de produto, o produto que foi imaginado não tem viabilidade para o mercado não vai aceitar aquele produto. Porém, a partir do teste,
entende-se que há outro produto que pode ser realizado. Então, aprende-se, né, sobre aquele mercado, sobre aquela situação. E, às vezes, esse processo todo pode levar um determinado tempo, né, que até ultrapasse 10 anos. Né? Mas, assim, como é que a gente poderia definir essa situação e também para não cair em uma síndrome de Peter Pan? Né? O empresário vai lá, abre uma startup e ele quer continuar o resto da vida como startup. Né? Ele não quer aí melhorar. Ele não quer progredir para uma empresa real, né? Uma empresa comercial. Inclusive, aí uma empresa que tem aí capacidade contributiva para pagar imposto. Né? Uhum. Certo, a gente entrou bastante nesse dilema, né, que a gente chama do dilema do caranguejo, né, que é a empresa que vai sempre ficar andando de lado para não ir para frente. Infelizmente, a gente não pode penalizar todo um mercado, sendo que tem pessoas que fazem práticas ruins. Né? Então, a gente preferiu ser, né, aberto, poder fazer poder fazer toda essa lei voltada para startups, e a gente lamenta das pessoas que realmente não quiserem passar né, dar esse step forward, dar esse passo à frente ali para ficarem sempre ali no faturamento. Poxa, se eu sou um empreendedor e ganho 16 milhões e tenho a oportunidade do ano que vem ganhar 30 milhões, claro, vamos aumentar o faturamento. A gente pensa que é um pensamento muito pequeno daquele que quer ficar andando de lado e bem, ele vai tomar porrada do mercado. Né? A gente acredita no liberalismo, então se ele começa a fazer esse tipo de prática, os fornecedores dele, os próprios concorrentes deles, os clientes dele vão engoli-lo. Ele vai ser jogado ao relento do livre mercado. Se ele não quer, né, crescer e só quer ficar andando de lado, vamos falar, poxa, esse cara aqui quer ficar nessa mesma, vamos parar de comprar esse produto, de usar esse serviço, e ele vai acabar sendo esquecido. E a respeito desses testes, inclusive, a gente inovou na área de licitação. Então, tem um capítulo específico sobre a área de licitação, que, inclusive, são você conseguir vender soluções inovadoras. Então, você vai conseguir vender uma solução inovadora para o Estado, como também um período ali de teste. Então, tem muitas coisas que o Estado poderia resolver, né? O Estado, quando eu falo que compreende na União, Estados, municípios, mas, enfim, a administração pública, quando ela quiser resolver algum problema se valendo de inovação, ela vai poder ter esse instrumento agora legal, porque na administração pública é diferente no privado. Né? No privado, né, pessoas privadas elas podem fazer tudo aquilo que a lei não diz que não pode acontecer isso. Então, pessoas, né, instituições privadas, pessoas privadas podem fazer aquilo que elas bem quiser, pode fazer tudo aquilo que a lei não deixa elas fazer. Mas na administração pública, ao contrário, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, a lei agora vai permitir que haja contratação de soluções inovadoras, inclusive com este período de teste, e ainda a gente tem esse tipo de teste já na Lei Complementar do Simples Nacional, né, a Lei 123, que foi mudada pela Lei Complementar 167, se não me falha a memória, que trata, inclusive, de registro prioritário no INPE, né, e também para você abrir e fechar mais fácil startups. Então, a gente tem esse tipo de mecanismo legal e a gente vai acabar vendo na prática o mercado autorregulando aqueles empreendedores, aqueles empresários que não desejam crescer. A esses que têm essa prática, eu já digo, cuidado, porque o mercado ele é seletivo. Se você não quiser crescer, se você quiser continuar na mesmice, você vai acabar engolido pelos seus concorrentes. E isso é interessante, Afonso, porque vai de encontro à lei de liberdade econômica. Né? Então, você dá o princípio da boa-fé objetiva para o contribuinte e pune aqueles que realmente fizerem a coisa errada. Isso é importante também. Um detalhe importante aí que a gente está vendo aqui, pensando um pouco, não só o Brasil, mas pensando um pouco em uma concorrência internacional, digamos assim, né? Cada vez mais os países estão aí preocupados em atrair, né,
talentos, né, para abrir startups, fazer pesquisa dentro daquele país, mas principalmente abrir startups, abrir negócios, né? Então, nós vemos aí alguns países que estão dando, inclusive, isenção total de tributos. Então, se você for em alguns países, né, alguns polos aí de startups, você simplesmente não paga imposto nenhum durante algum tempo, né? Cazaquistão, por exemplo, se você for lá abrir uma startup lá, você não paga imposto nenhum por 3 anos. Emirados Árabes Unidos também, né? Então, no caso de Emirados Árabes Unidos, nós vemos aí que, inclusive, já tem uma bolsa de valores, né? Tem uma divisão da Nasdaq em Dubai, que está financiando aí as startups, né? Só que o que a gente vê é o seguinte: o que eles estão chamando de startup também é para quem já tem algum tipo de estrutura, já está com uma ideia, né, já tem algum dinheiro no bolso, né? Aqui no Brasil vai surgir aí vários casos de pessoas que não têm dinheiro nenhum, né, mas têm uma ideia, tem aí uma ideia inovadora, né? E, normalmente, essas pessoas, elas não são atendidas no mercado financeiro. Se você chegar hoje na Bolsa de Valores, aqui em São Paulo, na B3, e falar, olha, quero abrir uma empresa, né? O fulano vai falar, tudo bem, né? Vai te dar lá todas as orientações, e nessas orientações você vai precisar de pelo menos uns 500 mil, 600 mil reais para cumprir ali tudo que é necessário. Você vai ter que ter uma auditoria, você vai ter que fazer um monte de coisa, né? Então, nós vemos que na lei do marco legal, né, de startups, já está lá pensando em diversos tipos de financiamento para startups, inclusive a sociedade anônima simplificada, né? Mas nós não estamos vendo assim muita ênfase naquele pequeno startup, ou naquele startup que não tem dinheiro nenhum. Né? No momento que vocês elaboraram o projeto, como é que vocês pensaram nesse sentido? Né? Vocês pensaram em incluir até aquelas pessoas realmente muito pobres, ou vocês já pensaram naquelas pessoas que têm alguma estrutura? Como é que foi isso? Uhum. A gente tem uma limitação aqui frente à CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação. A gente queria fazer um marco bem mais robusto na área tributária, mas a gente não pôde pelo seguinte: o processo legislativo não permite que nós mudemos algo tributário, por exemplo, que geraria menos arrecadação, sem ter uma nota técnica, um parecer de impacto orçamentário financeiro. Isso não foi possível, inclusive por parte do governo. Então, por exemplo, o Ministério da Economia poderia fazer esse tipo de impacto, ou a própria consultoria da Câmara, mas como a gente está em um período de pandemia e o governo não quer perder receita, então a gente gostaria, por exemplo, então esse é um dos pontos. Então a gente gostaria de dizer, por exemplo, aqueles que investem em startups vão pagar menos tributos, o que seria justo, é uma justiça tributária completamente válida, mas a gente não conseguiu por esse empecilho legislativo aqui, por causa desse impacto, dessa análise de impacto financeiro orçamentário. Esse foi um dos primeiros pontos. Outro ponto, a gente queria colocar sociedades anônimas no Simples Nacional, né, para o cara poder fazer uma startup mais barata, de SA, e colocá-la no Simples. Mas o Simples tem aquela, como vocês bem sabem aqui, você não pode ser do Simples, você só pode estar em uma empresa, né? Você só pode ter uma empresa no Simples. E como que a gente vai operacionalizar isso se é uma SA? O SA é anônimo, então o cara poderia ser sócio de várias SAs em vários Simples, e isso não poderia ser operacionalizado neste momento. A gente teria que pensar numa outra solução jurídica, e isso não foi possível. Então, a gente gostaria que fosse mais robusto, isso é verdade, né, na parte de investimentos, na parte tributária, mas a gente teve avanços na parte tributária. O que a gente teve avanço? A gente conseguiu ali no artigo 7º, por exemplo, na compensação de perdas e danos, algo semelhante como há no mercado financeiro. Então, por exemplo, eu, pessoa física, se eu tenho 50 mil reais e quero colocar 5 mil reais em cada startup, eu vou colocando 5 mil reais em 10 startups. Essas 10 startups, 8 faliram, mas 2 tiveram lucro. Então, aqueles 40 mil reais que eu perdi
na hora que eu for pagar o tributo, eu vou poder abater esses 40 mil reais que foram, né, de prejuízo no lucro, na base de cálculo, para eu poder calcular o meu imposto devido em cima desse lucro, em cima desse ganho de capital de startup. Isso foi um pequeno avanço que a gente conseguiu fazer, mas já é algo. E a respeito de ajudar as empresas pequenas, o grande mote deste marco legal é exatamente a segurança jurídica para o investidor. Então, a gente quis trazer essa segurança jurídica, porque hoje a gente sabe que tem muitos problemas na seara, principalmente tributária. O cara é um investidor anjo, ele ajuda pequenas empresas, então o cara tem muito dinheiro, milhares de reais, ele vai colocando em pequenas empresas. Ele, muitas das vezes, não se importa de colocar 50 mil reais numa pequena empresa, numa startup nascente, e ela quebrar. O que ele se importa é daqueles 50 mil reais que ele se tornou ali, depois virar um passivo trabalhista que ele não teve gestão nenhuma sobre aquela startup e, de repente, tem um passivo trabalhista de 3, 4, 5 colaboradores que, somados ali, chegam a 300 mil reais. Esse era um grande problema que tinha no ecossistema e que a gente está resolvendo aqui no Marco Legal de Startups. Se você é investidor anjo, se você segue os preceitos lá do artigo 5º, se você faz um dos instrumentos de investimento, você não é sócio, você não é gerente da startup, você está isento de responsabilidades. Lógico, se tiver dolo ou fraude, tem até um artigo lá, se tiver dolo ou fraude de sua parte, lógico que você vai pagar por isso. Mas se você fez de boa fé, você investiu e aquela empresa quebrou, não foi culpa sua, você não vai ter nenhuma responsabilidade trabalhista ou tributária, por exemplo. Você é investidor anjo. Então, isso fez com que os investidores anjos vão poder ajudar as pequenas startups. A gente sabe que o anjo é aquele que realmente coloca o dinheiro nas nascentes. Então, a gente quer fazer aqui uma lei que estimule o investimento em startups nascentes, crescentes, aquelas que estão bem no início, e através disso, como? Com a segurança jurídica do investidor anjo. Então, a gente está apostando alto nisso, que vai gerar muito emprego e renda, porque os investidores anjos vão poder falar, poxa, agora eu posso ali colocar o dinheiro que for, sem ter que me preocupar depois com essas celeumas tributárias e trabalhistas que tanto atrapalham a vida do investidor aqui no Brasil. Então, a gente está trazendo segurança jurídica para o anjo, para ele poder investir em pequenas e médias empresas. Ronaldo? O Michael fez aqui uma pergunta, o contador nosso, que é amigo do think tank também, da Comissão de Inovação e Transformação Digital do Contador, que tal, eu não sei se o Afonso vai poder responder, Afonso, mas é o seguinte, no marco... Meu computador está muito... Só um minutinho. Eu estou lá. Meu computador está muito... Desculpa. Coisa de home office, vamos lá. Então, ele está perguntando o seguinte, né? A lei prevê a possibilidade de que um colaborador, né, dessa startup possa ter parte da sua remuneração paga por forma de lucro, né, como distribuição de lucro. E como a gente sabe que o lucro ele é apurado dentro do final do ano, não sei se há alguma previsão legal de que ele receba adiantamentos por essa distribuição de lucros. Não sei se isso foi pensado, porque isso é muito coisa de contador. Essa é uma parte bem técnica do universo de vocês mesmo. Eu vou buscar responder o máximo aqui da minha parte, que é jurídica, e aí eu espero que, né, vocês possam ajustar isso à realidade de vocês. Então, a gente criou o Stock Option, né, que é um instrumento internacionalmente reconhecido para retenção e captação de talentos. Só dando um exemplo, né, enfim, tranquilo aqui, assim, né, você tem uma startup de informática, tecnologia da informação, e aí você fala para um grande programador que trabalha numa grande empresa, sei lá, no Google, na IBM, o cara ganha 40 mil reais por mês. Aí você vai falar para ele, cara, vem aqui para minha startup, a gente não vai conseguir te pagar 40 mil, a gente te paga 10 mil, mas a gente vai te dar uma opção de compra de ações, um stock option. Significa que você cumprindo as suas metas, daqui 3, 4 anos, tem esse período de vesting que a gente chama, daqui 3, 4 anos você vai poder exercer essa opção e comprar as ações da startup que você trabalha, e essas startups e essas ações a gente espera que valham
milhares, milhões de reais. Então, é assim que você consegue atrair e reter talentos. Então, o que a gente fez no Stock Option? No momento que você exercer essa opção de compra, você vai ser tributado como remuneração. Então, vou ter todos os encargos, né, trabalhistas e previdenciários na remuneração. Quando você vender, lá na frente, quando você... Beleza, agora comprei aqui, tal, tive aqui 3, 4, 5 anos, tá, paguei aqui esses tributos. Quando você vender essas ações lá na frente, que ela estiver valendo milhares de reais, essa diferença você vai pagar 15% ganho de capital. Então, é assim que a gente desenhou esse modelo de stock option. Mais uma vez, a gente gostaria que fosse 100% remuneração. Essa era a nossa vontade. Mas em conversas com o Ministério da Economia, com a Secretaria de Políticas Econômicas, enfim, a gente viu que realmente se a gente fizesse isso, se a gente fosse, digamos, esticasse a corda demais no processo legislativo, vocês sabem, depois que a gente faz a lei, ela vai à sanção do presidente, e o presidente faz o quê? Pergunta para todos os seus ministros, que perguntam para todas as secretarias, qual artigo aqui vocês acham que deveria ser vetado. Então, se a gente esticasse demais a corda e colocasse que fosse 100% remuneração, ou 100% ganho de capital e não tivesse essa parte de remuneração, a gente muito provavelmente teria perdido isso e a gente poderia ser vetado isso. Então, a gente fez essa grande construção legislativa para poder ter esse stock option aqui no Brasil. Vi aqui com o colega, ainda bem que eu consegui respondê-lo, mesmo no juridiquês aqui, consegui dar uma resposta satisfatória. Então, a gente espera que stock option realmente seja algo que vem sendo utilizado no exterior. Aqui no Brasil, a gente tem uns contratos atípicos de stock option, eu mesmo já fiz alguns para alguns colaboradores de startup, mas ainda por causa da insegurança jurídica que tem hoje em dia, é muito perigoso de você tomar uma autuação no CARF, por exemplo, tem várias stock option no CARF, e aí você, poxa, está ali no comecinho na sua startup, daqui 3, 4 anos você tem uma baita de uma autuação que pode quebrar a sua startup. Então a gente quer trazer essa segurança jurídica. Isso é muito importante, porque quando você fala em remuneração, aí daqui a pouco já vem o governo querendo cobrar 27,8% de INSS sobre aquela remuneração, cobrar tributação de imposto de renda retido na fonte do funcionário, e como a empresa não fez e não descontou, joga mais um 8% a 9% ou 11% de INSS, vira uma conta impagável, né? Com mais multa e juros de 75% ou até 150%, vira uma coisa absurda, né? Por isso que nós temos aí 5 trilhões de contenciosos e por isso que nós precisamos tanto de uma reforma tributária que simplifique esse nosso manicômio tributário e a gente consiga dar paz e tranquilidade para os empreendedores para conseguir realmente... porque hoje, para você conseguir, por exemplo, na área de tecnologia, você conseguir pessoal, programador, virou uma mosca azul. Então, você tem que criar oportunidades de uma remuneração variável para o cara, para ele pensar, poxa, eu vou começar como aquele faxineiro do Facebook, que o cara foi pagar, e o pintor, né, ele não tinha dinheiro para pagar, falou, vou te dar umas açõezinhas aqui do Facebook. Hoje vale pouca coisa, mas a gente vai ser grande. E o cara hoje é milionário, tem não sei quantos milhões de dólares em ações do Facebook. Né? E a gente tem que dar essa opção para os colaboradores de uma startup, mas com segurança. Né? Não pode ir lá na frente a empresa realmente ser quase que quebrada aí por um problema de interpretação em cima de uma coisa que até então era uma oportunidade. Exato. E falando em reforma tributária, que só pegando um gancho bem rápido, a gente está com tudo né, na correria aqui no parlamento para a gente conseguir aprovar o quanto antes. A nossa missão é de aprovar no primeiro trimestre ou no primeiro semestre do ano que vem. Para vocês terem uma ideia, imagino que vocês saibam disso aqui, para o ouvinte que não sabe, a gente tem um dos maiores passivos tributários do mundo, chega em torno de 4,8 trilhões de reais. É 36 vezes mais do que a média da OCDE. Então, assim, a gente realmente vive uma maluquice, uma sandice tributária. E o pior que eu acho, assim, né, como jurista, isso muito dessa, digamos assim, dessa loucura é paga com dinheiro público. Então, o cara é o município processando o Estado, ou seja, são procuradores da Fazenda Municipal processando ali o Estado e a Justiça é paga com o nosso dinheiro, o salário deles é pago com o nosso dinheiro e é nosso dinheiro que é imposto que está sendo... Então, é tudo pago pela gente para eles brigarem pelo nosso dinheiro e é algo assim
muito triste, e a gente espera realmente que consiga dar uma equalizada isso aí no ano que vem. A gente deveria ter feito esse ano, a pandemia atrasou muito, mas vontades políticas também não foram as melhores, mas ano que vem eu espero sinceramente que a gente tenha aprovado essa reforma tributária ali no primeiro semestre. Muito bom isso, Afonso. Não, vamos precisar mesmo da reforma tributária, porque nós temos o pior sistema tributário, né? Então, se a gente não tiver uma reforma, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, né? Olha, Afonso, na área, já entrando também no aspecto mais tributário, tá? Mas na área contábil, né, os contadores, em essência, em si, eles até que não se preocupam tanto com a questão tributária. Aqui no Brasil, a gente se preocupa demais com a questão tributária, até porque o sistema é complicadíssimo, né? Então, tem contador que às vezes até se esquece um pouco da contabilidade, de tão complicado que é o sistema tributário, né? Mas, assim, falando de contabilidade em essência, a contabilidade, ela existe para todo tipo de empresa, né? Então, não importa se a gente está tratando de uma sociedade anônima ou se uma empresa pequeniníssima, né, um MEI, ali uma ideia de negócio só, não tem nem registro ainda, de repente, mas não importa, a contabilidade, a teoria contábil é exatamente a mesma. No entanto, justamente por conta do aumento da relevância das pequenas e médias empresas aí no planeta, né, vários governos pediram, né, normas ou pediram formas de tratamento específicas para pequenas e médias empresas, né? Então, os contadores aí há alguns anos, inclusive aqui no Brasil já temos também isso, né, criaram um conjunto de normas específicas para pequenas e médias empresas, né? Nesse conjunto, né, facilita-se a vida do pequeno e médio empreendedor. Por exemplo, ele só precisa ter um balanço, ele não precisa ter um balanço para a Receita Federal ou um balanço para investidor, né? O mesmo balanço que é feito já serve aí para todo mundo, né? Porém, no Brasil, a gente ainda não está usando essas normas de forma plenas, né? E você comentou também que vocês tiveram dificuldades com a questão tributária, né? E no próprio texto do Marco Legal, diz que as startups vão poder usar todos os regimes tributários já existentes, mas também prevê-se um novo sistema tributário específico para startups. E qual que vai ser o próximo passo agora? Vocês, deputados, o Congresso, vai tentar criar algum tipo de normatização inteligente para a tributação das pequenas e médias empresas, ou vocês estão pensando em já entregar isso para a Receita Federal e a Receita Federal criar esse novo regime tributário? Como que está sendo pensado, planejado isso? Bem, a gente está em franca conversa também com o Senado Federal para aprovação do marco lá. E assim, o Senado, nós somos a casa iniciadora, o Senado é a casa revisora. Se houverem modificações no Senado, o projeto volta para a Câmara mais uma vez para a Câmara poder votar as emendas do Senado. Então, a gente tem uma possibilidade ainda de fazer algumas mudanças, mas do jeito que está, seria bom a gente aprovar como se encontra o projeto, porque aí ele dá vazão. Se o Senado não mudar nada do texto, ele já é aprovado e sancionado ali a gente imagina em fevereiro, março. Essa é a nossa missão, nosso cronograma aqui que a gente tem para fazer. Então, a respeito do tributário, a gente precisaria também de um outro projeto de lei, e aí, no caso, a gente está, na verdade, esperando a reforma tributária em si, porque é ela que vai fazer essa grande profusão, essa grande mudança, e a gente também está esperando da Receita Federal deles fazerem uma regulação, né, uma norma ali infralegal, uma portaria, uma instrução normativa, para a gente poder ver se a gente consegue avançar nesse mundo das startups. Então, a gente gostaria de ser, mas digo aqui novamente, assim, gostaria de ter sido mais robusto na parte tributária, mas, infelizmente, pelo processo legislativo, a gente ficou meio que de mãos atadas aqui,
por causa da Comissão de Finanças e Tributação, que alertou a gente aqui, os consultores, são craques no tema, falaram, olha, se vocês fizerem isso, vai ser vetado. Então, a gente precisa fazer uma grande construção dentro do bojo da reforma tributária, né, que vão ser PECs e projetos de lei, depois regulações, então vão ser várias normas, né? Uhum. A reforma tributária não é um ato só, vão ser 1 ou 2 PECs, mais vários projetos, é igual a reforma administrativa. Reforma administrativa, a gente vai ser um monte de regulações para a gente poder resolver. São os 2 grandes temas que a gente vai aprovar ano que vem, reforma administrativa e tributária, e ambos dependem de várias normas. Então, gostaria de poder adiantar aqui para você, Alexandre, de falar, não, olha, vai ser assim, com certeza, vai ser... Mas, na verdade, é um grande acordo entre a gente aqui do Legislativo, que a gente vai trazer mais projetos de lei, em conjunto com o Poder Executivo, que vai fazer instruções normativas, que vai fazer portarias, que vai fazer decretos, e assim a gente vai construir algo possível. Então, a gente está tentando o máximo azeitar essas relações aqui, essa é a nossa missão do Legislativo, e também uma missão importantíssima do Legislativo, que muitos dos cidadãos brasileiros às vezes nem sabem, é que nós somos também, além do poder que faz leis, o poder que fiscaliza, né? A gente tem o poder de fiscalização. Inclusive, o TCU é um órgão do poder legislativo. Então, o Tribunal de Contas é do Legislativo, porque nós temos essa missão constitucional de fiscalizar. Então, aquilo que a gente não concordar, por exemplo, a gente pode, através de projetos de decreto legislativo, por exemplo, derrubar decretos do Poder Executivo, ao sistema de pesos e contrapesos. Então, a gente está fazendo isso para que as regulamentações que venham da Receita, do Ministério da Economia, elas realmente sejam boas para o ecossistema inovador. Aqui a gente não está defendendo nenhum partido, não está defendendo nenhum um político, nada. A gente está defendendo o ecossistema. Nós estamos aqui pelo ecossistema e o Ministério da Economia tem sido muito parceiro, tem ouvido consultas públicas, o Ministério também da Ciência e Tecnologia, eles estão nesse tema já há muitos anos e eles estão por dentro de tudo e a gente quer, de fato, fazer algo que seja bom para o ecossistema. Estamos aqui por isso. Inclusive, deixo aqui aberto para vocês o que vocês tiverem de ideias legislativas, por favor, nos enviem, que a gente vai dando seguimento aqui dentro do Poder Legislativo, dentro do Parlamento. Se vocês tiverem... eu acho que esse artigo aqui, dessa instrução, dessa lei aqui, manda para a gente, que a gente costuma fazer bastante aqui, revogaços, digamos assim. A gente quer tirar as leis que atrasam o Brasil e trazer novas leis. Então, podem contar com a gente, que se tiverem de sugestão, podem mandar para mim aqui, que a gente é bem ativo. Tem a produção legislativa bem legal, e eu estou aqui à disposição. Muito bom, Afonso. E, assim, essa é uma das nossas preocupações, porque a gente é que administra esse manicômio tributário, né? Esse abacaxi todo cai no nosso colo, e nós temos que digerir isso aí e conseguir dar vazão a toda essa legislação. E a gente tem uma preocupação muito grande com esse pós-reforma, né? E também com o que a gente já tem. Então, de fato, nós precisamos construir cada vez mais esse canal com vocês, porque, às vezes, uma boa intenção, quando ela chega lá na ponta, ela é tão desvirtuada, ou o texto ele é construído de uma forma que faz muito sentido de forma jurídica, mas que, de forma prática, na hora que chega lá, ele dá margem a muitos questionamentos, né? Então, a gente acaba tendo... o efeito desejado da simplificação acaba não acontecendo, e o efeito desejado de um texto bem coeso, no final, ele pode dar muita margem para a interpretação, porque a parte técnica aqui embaixo e específica da contabilidade, dos fiscais, a lógica que pensa os fiscais e os contadores, nem sempre é a lógica que pensa o legislador. Então, nós precisamos fazer o encontro dessas duas cabeças para, de fato, nós termos aí um texto robusto, que seja o menos questionado possível, e a gente tem uma segurança jurídica muito maior, porque já tem muita gente na área do direito aí falando que não, porque se derrubar esse prédio aqui e construir um novo, a gente vai começar a bater aqui no novo, porque bens e serviços, veja bem, né? Então nós temos que realmente fazer uma demolição e fazer com que esse prédio caia inteiro, que ele não caia em cima da nossa cabeça. Então, de fato, a gente precisa ter essa abertura, né, e esse canal de comunicação com vocês
para a gente ir validando. Olha, nós pensamos assim, com esse texto assim. E a gente falou, olha, esse texto assim pode dar interpretação para cá, para lá, para ali, então vamos trabalhar ainda mais, porque nós precisamos dar um tiro, e antes nós tínhamos o dragão da inflação, né, que a gente precisava matar. Nós conseguimos matar. Agora nós temos que fazer uma camisa de força para poder usar nesse manicômio, que ela não seja arrebentada e a gente realmente tenha uma simplificação racional e efetiva da nossa legislação tributária. Exatamente. E isso, né, nós contadores aqui, que dentro do Think Tank CSC, nós podemos ajudar muito mesmo, né? Por exemplo, nós estávamos aí discutindo, né, por exemplo, que é necessário ter um regime tributário próprio para a startup, mas é necessário também ter um regime tributário para o pós-startup. Né? Então, nós precisamos ter, na verdade, 2 regimes tributários. Né? Pelo seguinte, né? Quando o cidadão está lá trabalhando com uma startup, ele precisa ter um incentivo. Né? Porém, ele tem que ter um incentivo também, até para não cair aí no espírito de Peter Pan, né, de querer ficar para sempre, ou espírito de caranguejo, aí, como vocês falaram, né, de progressão. Né? Então, assim, se a startup tiver algum tipo de proteção tributária, né, o dono da startup pagar um pouco menos de imposto, ele precisa ver vantagem em progredir para uma empresa real. Né? Então, por exemplo, quando ele sente, olha, o meu produto é bom, meu produto é interessante, as pessoas estão aceitando, já fiz um teste, então eu vou progredir, eu vou dizer qual é esse momento. Eu vou progredir. Né? Nos Estados Unidos, eles dão isso, o nome de, eu esqueci o nome técnico agora, acho que é regime tributário de true-off, uma coisa assim, que é um regime tributário de passagem. Então, ele sai de startup, ele entra, ele passa a ser considerado como capaz de pagamento de impostos pleno, né? Tem plena capacidade contributiva, e aí ele passa para um outro degrau. Só que nesse novo degrau, ele também tem incentivos. Então, por exemplo, ele pode ter aí mais tempo para pagamentos de impostos, algum tipo de ação nesse sentido, onde o próprio governo o ajude. Né? Ou então ele pode ter acesso a mais dados, ele pode ter acesso a um regime aduaneiro, por exemplo, mais favorável, alguma coisa desse gênero, né? Para que o empresário ele queira progredir. E nessa de querer progredir, evidentemente, para o lado do governo, pague mais imposto. Para o lado da sociedade, ofereça um trabalho, um serviço de melhor qualidade para a sociedade e por aí vai. Né? Então, acredito que esse regime tributário, né, esse novo regime tributário, essa nova forma de tratar, ele é tão ou até mais importante do que o próprio marco legal das startups. Né? Assim, já temos o marco legal das startups, que é ótimo, né? Então, aqui a gente já facilita muito, mas a partir de agora, nós precisamos colocar o marco legal das startups em prática, né? Em uma prática que atrai as pessoas, inclusive do exterior, né? Que o Brasil seja também um grande polo de startups. Né? Ao lado aí de Vale do Silício, Portugal, Islândia, né? Que é um grande centro aí de startups, Estônia, Emirados Árabes Unidos, né, Índia, né, que também está nisso. Então, a gente tem que pensar, nesse caso, em concorrência. Né? Então, nós não podemos assim, descansar em nenhum momento, porque estamos perdendo dinheiro, talentos, tem muito brasileiro saindo aqui do Brasil, indo empreender no exterior, porque não tem condição de abrir aqui. Mas nós podemos criar essas condições. Não apenas porque a gente é brasileiro, a gente gosta do país, mas é porque temos, sim, né, condições de fazer isso de uma forma técnica. Eu, como profissional, por exemplo, eu quero, né, participar de um grande projeto de startup, de um grande projeto que vá trazer um impacto muito forte no futuro. Sinceramente, eu não quero ficar trabalhando com hiperburocracia, né, trabalhando aí com gente querendo aí
entrar na justiça porque tem que imposto para pagar, essa situação aí que não leva a nada. Né? Eu quero, né, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, participar de um grande projeto nesse sentido. Né? E eu quero fazer isso aqui no Brasil. Né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Com certeza, Alexandre, e a gente espera muito estar em contato com os órgãos reguladores para a gente conseguir construir essa profusão de normas infralegais que serão muito importantes, ou seja, né, decretos, instruções normativas, portarias, que são atos do poder executivo. Então, só para o nosso ouvinte que não é tão afeto assim essas burocracias que são tantas aqui no Brasil. Então, o poder legislativo federal, né, o parlamento faz leis federais, mas o poder executivo faz normas também, que a gente chama da canetada, né, porque ele vai e dá isso, inclusive, é mais rápido, é mais, enfim, é mais, diria mais assertivo, mas sai num tempo muito mais rápido. Enquanto aqui no parlamento a gente fica anos discutindo uma lei, eles conseguem fazer uma norma, juntam um conselho ali da Receita, por exemplo, os diretores da Receita conseguem fazer uma norma rapidamente. Então a gente vai estar em contato. E outra coisa que o Marco trouxe, que a gente também vê como um grande avanço, é o sandbox regulatório. O que é um sandbox regulatório? A gente permite, né? A gente permite que o poder executivo, ou seja, seus órgãos reguladores, vamos dar um exemplo aqui de uma fintech. Então, a CVM vai poder abrir um pouco as normas e falar, olha, vocês vão poder fazer serviços financeiros um pouco diferenciados, a gente vai colocar vocês dentro desse quadradinho aqui, dentro dessa caixinha de areia, porque se vocês caírem, vocês não vão se machucar, igual criança brinca no parquinho. Então, a gente vai permitir que órgãos reguladores, no caso de fintechs, a CVM vai falar, não, pô, a gente vai poder abrir mais aqui, ainda mais agora que eles estão com isso de Open Banking, como a gente vê no Pix, né? Você vai poder expandir mais aqui, digamos, pensando aqui alto, né? Colocar criptomoedas junto, você vai poder, né, enfim, trocar dólar com euro, não sei, isso vai depender de cada realidade de cada mercado. O mercado de saúde, Health Techs, vai poder vir o Ministério da Saúde junto com a Secretaria de Saúde e poder criar um cartão de vacina em blockchain, enfim. Então, esse sandbox, você dá uma autorização ao Poder Executivo de fazer normas mais diferentes para que haja um florescimento da inovação. E a gente quer, com certeza, Alexandre, Ronaldo e todos os colegas aqui, que a gente seja um país do futuro, que a gente tenha muito mais unicórnios do que a gente já tem, que a gente tenha empresas valiosas e que essas empresas valiosas, por que elas valem? Porque elas trazem soluções que o povo precisa. Nenhuma dessas empresas vale bilhões de reais, de dólares, porque elas são inúteis. Pelo contrário, elas valem bilhões porque elas prestam serviços extremamente valiosos, extremamente interessantes para o consumidor, para nós. Então, quanto mais empresas boas dessas tiver, significa que a nossa vida vai ser mais fácil, que a gente vai ter aplicativos melhores dentro do celular para resolver mais problemas, que a gente vai conseguir ter educação melhor, saúde melhor, segurança pública melhor, tudo melhor pela tecnologia, o que vai nos ajudar a saída desse atraso que a gente tem, né? O Brasil, é o país das bananas. Não, a gente tem que ser o país da tecnologia, a gente tem que exportar, ao invés da gente exportar petróleo cru, a gente tem que exportar dos melhores derivados, a gente tem que exportar, né, o óleo da melhor qualidade, com tecnologia, a gente tem que exportar, né, cabeças pensantes, e é isso que a gente espera aqui, fazendo leis melhores, tirando o peso do Estado das costas do empreendedor. Vamos acabar com a burocracia, vamos deixar o mais simples possível para as pessoas empreenderem com paz. Muito bom, Afonso. E uma coisa que você colocou, tanto do Sandbox como do Open Bank, você vê um exemplo. Por exemplo, hoje, uma das maiores dores dos contadores são, por exemplo, conseguir o extrato bancário do seu cliente. Se nós tivermos uma forma de dentro de um Sandbox ou dentro do processo de Open Bank, você tem uma vinculação aqui da empresa com o CPF do contador, a gente conseguir buscar esses extratos aqui, que são simplesmente informação que o cliente acaba tendo que nos mandar, de uma forma automatizada. Rapaz, isso seria uma revolução para que a gente possa ter uma contabilidade do nosso cliente em tempo real e cada vez mais atualizada. Então, nós precisamos conseguir acessar mecanismos e portas para que a gente possa ter discussões desse modo dentro desses órgãos reguladores, ali dentro do Banco Central, ali, porque as normas vêm de lá de cima para baixo, né?
e nem sempre nós temos esse acesso. Então, seria muito importante, já que a gente está tratando de startups, tratando de inovação, está tratando de tecnologia, a gente conseguir contar com vocês para construirmos essa ponte e essa porta nesses órgãos reguladores para que a gente possa ter mecanismos como esses, que são simples, seguros, importantes, extremamente necessários para o pequeno empreendedor e para todo o ecossistema contábil e empresarial, né? Essa questão realmente é fundamental. Exatamente, Afonso. Olha, já vamos aqui para o final do nosso webinar, né? Muito obrigado pela sua disposição em conversar com a gente. E nós queremos aqui reforçar, nós queremos aqui ajudar, né? Já há um certo tempo, nós estávamos procurando, né, entrar em contato com a equipe de vocês, aí por vários problemas a gente não conseguia. Finalmente, aí há poucos dias da aprovação do marco, a gente conseguiu, né, entrar em contato com você, e nós queremos ajudar nesse processo. A gente tem ideias, a gente se preparou, inclusive, né, montamos um think tank de ideias, justamente para ajudar nesse sentido, né? Então, nós estamos aqui à disposição, né, queremos ajudar, né, queremos aí fazer uma legislação que seja muito boa de fato, realmente. Nós não queremos entrar, que nem no nosso caso lá dos colegas da Índia, né? Montar uma legislação que depois algum jornalista venha dizer, olha, não deu certo, não sei, aconteceu tal coisa. Não, a gente quer uma legislação que realmente dê certo, né? Uma legislação que faça acontecer efetivamente, e a gente tem tudo para isso, né? Então, pode contar com a gente, muito obrigado aí por vocês, e a gente está aqui cuidando disso com vocês, tá bom? Eu agradeço pela oportunidade, é sempre bom conversar com colegas, é sempre bom a gente ter essa profusão de ideias. Mais uma vez, me deixo à disposição aqui, por exemplo, se vocês quiserem fazer uma nota técnica e falar, olha, esse e esse artigo dessa lei aqui são inócuos, atrapalham, o que vocês acham de revogar? Ou vamos fazer uma lei, vamos pegar um direito comparado aqui, poxa, o sistema de contabilidade, eu já ouvi falar que da Estônia é muito bom, vamos pegar lá da Estônia e vamos trazer... Gente, a gente tem orgulho de ser aqui bem transparente no nosso gabinete, que vocês precisarem. Inclusive, agora, o deputado Vinícius Poit foi eleito como presidente da Frente Parlamentar Digital, né, da Economia da Cidadania Digital. Então, projetos na área de tecnologia, a gente vai tocar bastante aqui dentro do parlamento. Então, se vocês tiverem, né, das startups, das empresas de tecnologia que vocês assessoram, se vocês tiverem ideias de o que fazer para melhorar o ambiente de negócios do Brasil, por favor, contem com a gente. Tem o meu contato pessoal. Quem quiser, só pedir para o Alexandre, eu deixo aqui completamente à disposição. Podem me mandar notas técnicas, e-mails, notícias, me mostrar, né? Eu comentei aqui, sou professor, eu sou muito nerd, gosto muito de ler, gosto muito de estudar coisas novas. Uhum. Então, se vocês tiverem de coisas novas para mim, por favor, me mandem. Vai ser um prazer ajudar vocês e o Brasil, porque a gente está aqui pelo Brasil, é por propósito. A gente realmente quer fazer leis, a gente quer atualizar para o empreendedor, para o cidadão. A gente quer acabar com essa história de que o parlamento, de que o governo como um todo, assim, digamos, cria dificuldades para vender facilidades. A gente quer acabar com isso, a gente quer tirar o Estado do cangote do empreendedor para a gente conseguir crescer de vez que o Brasil merece. A gente é muito inteligente, a gente é muito criativo e, por muitas vezes, a gente não consegue crescer pela burocracia. A gente vai tirar essa burocracia para o Brasil crescer de verdade. Muito bom ouvir essa música para os nossos ouvidos, viu, Afonso? Inclusive, nós tivemos, recentemente, nós fizemos junto com o Alexandre, junto com o pessoal do Estônia Hub, nós fizemos um evento de 2 semanas e conversamos com os parlamentares estonianos, com o pessoal dos contabilistas lá da Estônia, com o pessoal de startups lá da Estônia, e de fato, a gente vê dentro da sociedade uma vontade muito grande e um trabalho estruturado de redução da burocracia, e nós precisamos, de fato, entrar. E os contadores querem, pela primeira vez, participar de forma ativa do processo legislativo e tributário, porque sempre ocorreu assim, se fazia a lei nas melhores das intenções, mas quando chegava aqui embaixo, após as normas legais, infralegais, instruções normativas, o negócio chegava totalmente desvirtuado. Então, a gente precisa trabalhar na norma constitucional, na norma infralegal e nas instruções normativas. A gente tem que estar
juntos aí e apoiando e ter esse retorno, né? Foi feita uma legislação, ela desceu aqui embaixo, tem um feedback, nós já temos um mecanismo de subida para que se faça o ajuste e ela, de fato, seja efetiva. E nós criamos esse think tank, estamos aí, esse grupo de contadores, justamente para que a gente possa dar a efetividade da simplificação que a gente quer. A gente estava olhando na Estônia, o sistema tributário da Estônia tem 28 páginas, né? E aqui a gente convive com 27 legislações estaduais, um cipoal de legislação federal, 5.600 legislações municipais. Cara, é um absurdo que só a gente que está dentro dessa bolha louca é que a gente ainda acha isso possível. Então, muito bom essa abertura. De fato, a gente quer ter esse contato de vocês. De fato, a gente quer construir essas pontes para que a gente possa realmente dar efetividade a todo esse processo aí, do início até o fim, até a ponta lá embaixo. Se você sentir que, quando caiu a gota d'água no chão, ela foi para o lugar que deveria escorrer, vamos dizer assim. É isso. Exatamente. E quando a gente esteve na Estônia, né, uma coisa interessante é que lá eles não têm nenhum segredo, não tem nada assim de muito extraordinário que eles fazem, né? Ou que é, sei lá, estratosférico, né? Extraterrestre, nada. A coisa é muito simples, efetivamente. Mas uma coisa que a gente aprendeu lá foi o seguinte: a legislação, ela acompanha a inovação, né? Então, a legislação está sempre sendo melhorada, né? Aqui no Brasil, o que a gente está vendo, e isso já é uma sugestão para a comissão aí de governo digital, né? É que a legislação brasileira, né, existe, né? Algumas legislações, como a CLT, por exemplo, da década de 1940. Então, o governo está automatizando o que era lá atrás. Então, a legislação ela não está acompanhando a inovação. Então, de repente, a gente vê aí, que nem o sistema que a gente está aí brigando para que seja substituído, o E-Social, que traz ranços do fascismo de Benito Mussolini. Né? Então, mas está informatizado, é high-tech, mas peraí, é exatamente aquilo que o Mussolini queria que fizesse. Né? Queria multar as pessoas aí a torto de direito e está multando. Né? Então, é assim, né? Isso já é uma coisa que a gente precisa fazer. Olha, a inovação, a legislação tem que acompanhar a inovação. Então, tudo isso a gente está à disposição para conversar, a gente tem muita disposição para isso, e que vem aí 2021. Muito obrigado pela sua presença aqui, Afonso, né, pela sua disposição, mais uma vez, né? Vocês acabaram de trabalhar aí, né? Hoje é o último dia de trabalho, e você se dispôs, né? Terminou aí, né, o trabalho às 5 da tarde, você se dispôs a estar aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E você não sabe o presente que você está dando para a gente. Né? Então, você tá nos dando também uma possibilidade, aí, uma voz assim que a gente de falar sobre coisas que a gente não conseguia. E agora nós estamos podendo. Muito obrigado. E uma boa noite, gente. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Vamos batendo contato. Que vocês tiverem de atualizações, modelo da história, o que vocês quiserem, pode me mandar. A gente está aqui para isso, para ouvir mesmo os cidadãos, para ouvir o empreendedor, para a gente atualizar e ter um Brasil melhor. É isso que a gente quer. Muito obrigado, gente. Satisfação a todos vocês. Um beijo no coração de todos. Né? Boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos. A gente já está chegando aí, né, nessa época, né? Tá muito difícil esse ano que passou e a gente deseja os votos de estima. 2021 vai ser bem melhor, com certeza. Vai ser um ano de uma profusão de ideias muito melhor e muita paixão e paz aí para todos vocês e para a família de todos vocês também. Muito obrigado, viu, gente? Satisfação, contem comigo. Se vocês precisarem, eu estou aqui. Na hora, Afonso. Valeu, muito obrigado. Valeu o pessoal que esteve conosco aí também, os contadores. E vamos depois compartilhar esse vídeo aí, está lá no Facebook, está no meu Facebook pessoal, do Ronaldo Dias, e também está no Facebook da Brasil Price. Foi o que eu consegui fazer rapidamente aqui para que a gente pudesse ter um alcance maior. Então, vamos passar para frente. Os contadores precisam também participar de forma ativa desse processo e ajudar, de fato, o nosso país e os nossos empreendedores, que são os nossos clientes que sofrem tanto com todo esse processo e não conseguem ter competitividade suficiente para estar no mercado global como nós estamos. Muito obrigado. Feliz Natal para todo mundo. Um grande abraço. Estamos juntos aí para
melhorar o nosso ambiente competitivo. Obrigado, gente. Tudo de bom. Abraço. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui ao vivo. Obrigado a todos que vão ver esse vídeo também posteriormente. E tchau, tchau. Bons trabalhos, bom negócio. Valeu!